Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade e que de forma direta interfere no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo, quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje. Osasco, 52 anos de emancipação. Para conhecer um pouco mais e discutir conosco, trouxemos o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, José Geraldo Setter. E antes que eu passe a palavra ao nosso convidado, nós teremos a exibição de um clipe oficial produzido pela comunicação da Câmara Municipal de Osasco com o hino da cidade de Osasco. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e povos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e povos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raça se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Um lindo hino, né, na nossa cidade, que já retrata bastante aí um pouco da nossa história dos autonomistas. Nós faremos um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com o nosso programa Debate Urbano, hoje falando sobre Osasco, 52 anos de emancipação. Voltamos com o programa Debate Urbano. E nesse segundo bloco, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado, o Sr. Setter, uma grande figura da nossa cidade, um lutador, emancipador. O sonho dos autonomistas, hoje é uma realidade, Setter? Olha, é corrente dentro da Ordem dos Emancipadores que o nosso sonho de autonomia ainda não está plenamente conquistado. Uma das primeiras propostas que nós
colocamos é o seguinte: enquanto tiver um só adulto analfabeto na cidade, uma criança sem escola ou creche, ainda não está perfeito o nosso sonho. E sobre isso nós dissemos o seguinte: nós achamos que o foco principal da ordem é sobre a educação. E é o que mais nós temos cobrado, né? Prevendo a educação, o desenvolvimento da educação e o conhecimento da nossa população. Nós entendemos que a ordem deve estar sempre atenta às coisas da cidade, e como símbolo da nossa interatividade criou o lema, aliás, consciência cívica ontem, hoje e sempre, que vai gravado em todas as nossas correspondências, né? Como um acicate, como um estímulo para a prática da cidadania, que é o ato de praticar a soberania popular, um direito e dever de todo cidadão. Pratica-se ou se é omisso, de que vale ficar à distância reclamando? É verdade. Setter, você viveu toda a história da cidade, né? Você nasceu aqui na cidade de Osasco, é lógico, então viveu todo esse período de emancipação. Osasco aqui era um bairro de São Paulo. Como aconteceu? Fala um pouquinho da sua história, como que aconteceu essa emancipação, como vivia Osasco enquanto era bairro de São Paulo? Por que gerou esse anseio dos moradores da cidade de transformar, emancipar a nossa cidade? Olha, eu tenho lembrança de Osasco já assim bem fixada a partir da década de 40. Em 1940 eu estava com 5 anos, daí mais uns 4, 5, eu já estava com 8, 9 anos, então já percebia todas as coisas, porque as famílias se reuniam e os pais falavam, comunicavam e você participava daquilo. O menino entrava e ficava quietinho ouvindo, que tinha a conversa dos adultos. Se corresse, um olhar punha o menino lá fora. Então os pais davam a educação, né, para a criança e se comportar perante os adultos. Então ali a gente ouvia as histórias, e o problema deles era que a nossa cidade, o predomínio era campos. Você vê, eu morei na Avenida dos Autonomistas, nós tínhamos ali 4 casas do lado de cima do Autonomista, do lado da Câmara, ali onde está instalado aquela casa de pneus. Ali tinha 4 casas determinadas, depois tinha mais algumas ali. Do lado de baixo tinha um corredor de casas que começava da Primitiva Bianco, vinha até a Antônio Agu. E se for preciso, numa outra hora, com muito tempo, eu falo até hoje de mentalmente o habitante da primeira casa, da segunda, da terceira, de ponta a ponta. Porque assim era a cidade, todo mundo conhecia todo mundo, era uma família só. Ali na frente da Câmara, no 2578, era a casa dos meus pais, adquirida em 1940. Ali a gente tinha uma vida tranquila, os vizinhos eram todos amigos, tinha respeito. Nós não éramos conhecidos pelo nome, os meninos. É o filho do seu Genarino, é o filho do seu Salvador, é o filho do seu Bepim, assim era conhecido. E com isso foi crescendo tudo com respeito. Ali na 2578 da Autonomista, nós criamos galinha, criamos porco, criamos cabrito. Eram chácaras, tinha horta. Então, não era chácara, era 400 metros, mas era racionalmente colocado. Éramos filhos de imigrantes. Meu avô era italiano, meu pai já nasceu no Brasil, mas tinha racionalidade para fazer e aproveitar. Era a época da guerra, as coisas eram difíceis. Ali na ordem eu tenho a fotografia da padaria Bom Jesus, aqui na rua da estação, onde se vendia pão. Eu vinha às 3h30 da madrugada para cá, com 8 anos de idade, entrar na fila para pegar o pão por 7h30, 8 horas. O pão, o açúcar mascavo e o azeite, e você tinha um cartão para picotar. Então assim era Osasco, vivia toda essa comunidade. O resto era campo. Saindo da Autonomista, você atravessava pela Primitiva, vinha com um trecho que tinha algumas casas no início. Depois vinha ter outras casas aqui, chegando no Largo de Osasco. E na Antônio Agu, então, era direto. Se você descia dali, não tinha nada. E o sonho, o esgoto, quando loteou a Vila Regina, que é ali onde é Pedro Fioretti, e né, Euclides da Cunha, Padre Damaso Central, ali era um pasto só. Para você ter ideia, na esquina da Padre Damaso com a Pedro Fioretti, eu pescava ali. Era um valetão que tinha ali, tá? E que depois, com o tempo, crescendo as casas, ela foi virando esgoto.
e aquele esgoto começou a correr a céu aberto. Isso tudo foi motivando o pessoal a se preocupar. Então, tinha um povo aqui que escrevia para o prefeito de São Paulo pedindo melhorias. Dr. Reinaldo de Oliveira, que é o patriarca da emancipação, era um deles que tem escrito. Eu tenho até algumas cópias de cartas dele ainda. Eu tenho um manuscrito dele, dessa grossura, assim, com uma porção de coisas. Escrevia. Um outro que se interessou muito pela nossa causa aqui, que facilitava bastante, que ele era ligado à Prefeitura de São Paulo e que é desconhecido, que ninguém falava dele, é o Pedro França Pinto, engenheiro profissional, que era o diretor da Cobrasma. Ele fazia as comunicações dele direto para o prefeito, pedindo também melhorias aqui para nós. E não era atendido? E raramente era atendido. Os do Pedro França Pinto, como ele era também consultor na Prefeitura de São Paulo, então geralmente tinha uma facilidade. Mas eram coisas pequenas. Nós não tínhamos infraestrutura, não tinha água encanada, né? não tinha nada. Isso foi. Com o crescimento da cidade e também o final da guerra, já, e aí a efervescência da guerra toda foi motivando a invasão do povo da Europa, principalmente aqueles povos que estavam envolvidos com a guerra. Aí, aqui, Osasco já começava. A primeira indústria que veio para cá, as outras indústrias grandes. A primeira que chegou aqui, da indústria grande, com pavilhão estrutural, tipo telhado tipo shed, né? Telhado tipo shed e tal, foi a Eternit em 1940. Depois começou a chegar a outra, Cobrasma, em 1944. Meu pai trabalhava no Wilson, veio para a Cobrasma, é a chapa número 4, que andava na coisa na Cobrasma. E aí vieram vindo as outras mais, aí veio o Cimaf, já tinha o Soma, já tinha Alves e Reis, em Fábrica Granada, já tinha Ervi, já tinha a fábrica de tecidos Beltramo, que era o Delacqua antes, já tinha a Damas do Brasil, que era a Cartier, não é isso? Então, tudo isso estão ligados à cidade, assim era a cidade. As escolas, era raro a escola aqui. A escola, você falou daqui, eu falei que estudei na Bittencourt, Colégio Marechal Bittencourt, aqui onde é a galeria, no centro, tinha uma escola aqui. A outra escola era lá na Rua da Carteira, próximo da Damas, era um prédio que tinha lá, chamava Escola da Carteira, e não tinha mais escola aqui. Depois de um tempo veio a escola aqui perto de Presidente Altino, né? Veio um grupo escolar lá, mas até então não tinha essa grupo. Concentrava os estudantes todos aqui, e era duro matricular. Quando minha mãe veio, olha a história, minha mãe saiu da autonomista e veio aqui para me matricular em 1942. Ela não conseguiu matricular porque ela falou, não, você mora na autonomista, era a Estrada de Itu, vocês moram na Estrada de Itu, então vocês têm que matricular lá na Rua da Carteira. E eles não queriam... Era mais próximo. Porque a escola... Não, a mais próxima era aqui, mas aqui era zoneado do negócio, então tinha aqui, né, zoneamento. A minha mãe ficou desiludida, ficou aquilo, não conseguia. E um determinado dia, a história, eu estava ouvindo assim, sentado na porta da cozinha ali, e minha mãe conversava com uma prima. Ela falou, fui matricular o Geraldo na escola, ela não consegui porque ela falou, a diretora falou que mora aqui, então tinha que matricular na Rua da Carteira, não tinha. Eu peguei, dei uma volta no quintal, fazendo aquilo lá, voltei e falei, mãe, onde está aquele papel que a senhora levou na escola para matricular? Ela falou, o senhor Regis Nascimento está aqui, está lá no guarda-louça lá. Ela foi lá, pegou, deixa eu ver. Comecei a olhar aqui, não sei bem. Dei uma disfarçada, saí pelos fundos de casa, vim aqui no Bittencourt. Estava na época ali, falei, eu queria entrar na escola. Apresentei o documento, ela falou assim, mas onde que você mora? Eu falei, eu moro nessas ruas do Brejo aqui, nessas ruas aqui. Qual é o nome dela? Não tem nome na rua, não tem nada. Eles fizeram minha matrícula, eu cheguei em casa e entreguei para minha mãe. Estou matriculado no Bittencourt. Foi a primeira escola ali? Foi a primeira escola mesmo que eu tive ali, fiz ali do 1º ao 4º ano. Né? E aí, então, assim eram as coisas difíceis. Você queria uma escola superior, média superior, não tinha Osasco. Primeiro que veio aqui, depois foi o Colégio das Damas. Depois veio aí já entrou depois de tudo isso que você passou, aí veio o movimento emancipacionista. Saindo da chegada das indústrias, aquilo, a cidade já se desenvolvendo, vinha gente do interior de cidade, porque cada uma das empresas foram pegar pessoas especializadas e tinha que vir de locais para trazer. A Cobrasma pegou muita gente da Companhia Mogiana, de Campinas, veio famílias tradicionais de lá,
E esse pessoal vinha chegando aqui e falava para mim, o próprio doutor João Brom, faleceu no mês passado, faleceu agora no começo de janeiro, ele foi um dos primeiros dentistas que veio aqui, ele falou que quando ele chegou aqui, ele estava prestes a casar. Ele falou, como que eu vou trazer a dona Fanny para cá para morar nesse mato, nesse fim de mundo? Ele contava essa história para nós aí. E, então, a cidade não era cidade, era um montoado num fim de mundo aqui que tinha... Isso foi despertando o pessoal, esse pessoal que chegava, falava, minha cidade tem jardins, tem isso, tem rua asfaltada, tem aquilo lá. E esse comentário, toda a sociedade se reunindo, começou a despertar um interesse pela emancipação. O doutor Reinaldo já fazia aquelas primeiras solicitações lá para o prefeitura, mas não vinha. Então começaram a reunir. E o André Frederico Menck, que é o vice-presidente, segundo vice-presidente da Ordem dos Emancipadores, hoje é a memória viva do movimento, começou contando isso e ele contou para o Correio. Ontem ele fez a entrevista para o repórter lá do Berrocoso. E ele conta, a história começou assim, ali na rua André Rovai, na casa dos Fiorita, começava a se reunir um grupo de pessoas que faziam um jantar no dia 6 de janeiro, um jantar de reis. E ali era só os homens que participavam. E aí eles começaram a debater os problemas da cidade. Então essa história está bem contadinha em detalhe, ela é mais ou menos demorada. E aí começaram a nascer e frutificar e o pessoal se interessar. E aí foi indo até chegar num ponto, né, que estava para tomar as providências para fazer a coisa. Então foram ver as providências para reivindicar a emancipação. Mas a gente percebe, né, que a história da emancipação foi uma luta, não foi uma coisa tão tranquila. A segunda parte. Isso. A segunda parte já foi uma coisa mais... Quando São Paulo resistiu à nossa emancipação, aí nós fomos para a guerra. Aí já foi para a guerra. Sim, aí nós fomos para a guerra mesmo. Aí tem outra coisa, exatamente. Porque nós para reivindicar a emancipação, nós tivemos que primeiro promover Osasco a distrito, porque era um subdistrito da capital. Aí então foram procurar a Assembleia Legislativa para poder fazer essa medida. Aí lembraram-se de um deputado chamado Gilberto Chaves, porque ele, de menino, ele vivia na casa da família Melli aqui, passava as férias dele aqui, então tinha uma afinidade com Osasco. E ele procurado, de pronto ele aceitou, colocou a propositura e conseguu a aprovação. Aí então foi a providência para marcar. O que facilitou um pouco, então, essa... O que facilitou um pouco a entrada. A gente percebe em tudo isso aí, houve uma luta, primeiro, no começo até pacífica, depois houve uma resistência maior, o São Paulo negou, mas a gente sabe que se não fosse por esses emancipadores, a quem a gente... Determinação. Determinação desse povo que morava aqui, né, estão sofrendo ali, e hoje aqui a gente vê isso dentro do quê? Dentro da Ordem dos Emancipadores. Eu não me canso de falar que se não fosse eles, hoje não seria uma cidade emancipada, não teríamos o prefeito, não teríamos os vereadores, não seria essa cidade pujante que nós temos aí hoje. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso no terceiro bloco. Nós faremos um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Debate Urbano, hoje falando sobre os 52 anos de emancipação da cidade de Osasco. Voltamos com o programa Debate Urbano. E nesse terceiro bloco, eu vou perguntar ao nosso entrevistado hoje, o nosso convidado, Setter, pedir a ele que fale um pouquinho, um histórico da nossa cidade, como que foi desde a vinda de Antônio Agu para cá, e depois já entre também falando aí desse segundo plebiscito, tão conturbado segundo plebiscito. Exato. A vida da cidade começou com a chegada do Antônio Agu no Brasil, né? E tudo, pelos registros que temos, Antônio Agu chegou em Osasco por volta de 1872. E ele chegando aqui, ele era um construtor,
era um homem especializado nesse ramo, e hoje, falando na linguagem moderna, nós percebemos que ele foi, com toda certeza, o primeiro empreendedor que chegou no Brasil, chegou em Osasco, porque ele veio para cá, antes de vir aqui ele fez algumas construções em Jaguariúna, ele fez lá uma hidrelétrica, uma porção de coisa que tinha lá, de eletricidade, reservatório de água, e depois ele veio para cá. Ele foi um construtor importante, que foi ele que construiu o Hospital Humberto Primo, na Avenida Paulista, São Paulo. E chegando aqui em Osasco, nas pesquisas dele, ele percebeu que a terra aqui era boa. Então a terra era boa, ele comprou uma gleba aqui em Osasco por volta de 70 mil quilômetros quadrados, quase, a área quase toda, né? E aí ele começou a desenvolver aquela área. Aí ele descobriu o local onde ele criou uma olaria. Essa olaria começou a crescer. Ele percebeu que a terra era fértil, começou a desenvolver plantações frutíferas da vinha e de outras frutas e tal, que começou a abastecer o mercado de São Paulo. Começou com o problema todo para transportar isso. Ele percebeu que estava pelo terreno dele, passava o trem da Sorocabana. Ele propôs construir uma estação e doar para a Estrada de Ferro Sorocabana, a estação de Osasco. Com isso tudo, acharam que o mérito dele foi bastante grande e propuseram dar o nome dele para a estação. E na sua humildade ele falou, não, meu nome não, se querem homenagear, então deem o nome de Osasco, que é o nome da cidade que eu nasci na Itália. Então é por isso que Osasco se chama Osasco. Então ele foi um empreendedor, começou a trazer os patrícios dele, que ele conhecia, cada um especializado na lavoura, em cada tipo, né, na plantação, e colocando cada um deles. E para isso ele viu que a olaria dele começou a crescer automaticamente, porque dali precisava sair tijolos e telhas, que ele ia servindo aquele pessoal, construindo as casas. Aqui na rua Josefina tinha um conjunto de casa, e aí ele começou a desenvolver. Aí ele entrou de sócio dele na olaria, a família o barão Sansot de Lavaux, que era o pai do Dimitri Sansot de Lavaux. E aí, com essa chegada, ele deixou a olaria e ele foi fundar junto com o pessoal dos Sturlini e o Sansot de Lavaux a Cartier, a fábrica Cartier, que era a fábrica de papelão que veio futuramente ser a fábrica Adamas. Também ele construiu, ficou um tempo ali, saiu, deixou por conta deles, do Sansot de Lavaux e dos Sturlini, e veio fundar a fábrica de tecidos Delacqua, que veio a ser depois, no futuro, a fábrica Beltramo de tecido aqui. E assim era a vida dele, e foi construindo tudo isso aqui. Ele doou grande parte de terras, deu terras para a construção da igreja de Santo Antônio, ele deu a área para o cemitério Bela Vista, ele e assim outros que ele fazia. Então ele foi praticamente um empreendedor que começou a desenvolver em Osasco. E por isso nós temos, e inclusive a Ordem agora tem uma homenagem para ele. Eu tenho até a letra ali feita, impressa. Um compositor fez a letra de um poema dedicado a Antônio Agut e que nós imprimimos. Ele é distribuída por ocasião do desfile, nos eventos. Nós temos ido nas escolas e distribuindo também isso para divulgar a história dele. E dentro de coisa nós estamos fazendo para o parceiro dele, para o filho do parceiro dele, né, que era o barão Sansot de Lavaux, o filho dele, Dimitri Sansot de Lavaux, que foi o inventor que teve no Brasil. Ele era descendente de franceses, ele era francês, se naturalizou brasileiro aos 12 anos de idade, o Dimitri Sansot de Lavaux, na fábrica do pai dele, aqui na olaria. Ele começou um projeto como engenheiro autodidata. Ele se declarou na Europa, qual o curso que ele tinha, ele se declarou como autodidata. E ele construiu o avião São Paulo, que levantou o voo em 7 de janeiro de 1910, no museu. Primeiro voo da América Latina. Primeiro voo da América Latina, e hoje está oficializado pela Aeronáutica Brasileira. Tem até um livro aí, que já temos lá uma porção de exemplares dele aí, tá? Oficializado. E ele o Dimitri, foi consagrado na Europa pelos inventos que ele fez. Ele é considerado o inventor do século, porque ele tem mais de 1.200
patentes oficializadas nos Estados Unidos e na Europa. E por isso eles dois são dois dos nossos heróis. Nós também da Ordem consideramos um dos nossos heróis pelo fato que ele tinha aqui, antecedendo o Antônio Agu e o Dimitri, pelo fato que ele estava localizado aqui em Osasco e aqui ele tinha formado o sítio histórico de Quitaúna. Antônio Raposo Tavares é uma personalidade que nós consideramos bastante também, porque daqui se saíam as bandeiras principais dele. E se o Brasil tem essas grandes fronteiras estendidas, deve-se a ele também. Então, agora voltando para a emancipação. Em 1953, nós tivemos a emancipação, e essa emancipação, em 12 de dezembro de 1953, havia uma disputa entre os favoráveis à emancipação, que votavam pelo sim, e os contrários votavam pelo não. E essa emancipação, nessa eleição, todo o entusiasmo do povo daqui, a expectativa e as pesquisas davam que 70% da população era favorável à emancipação, favorável à criação do município. 30% não. Porém, foi feita a eleição e no ato da apuração, eu falei no nome aqui, André Frederico Men, que ele está aí vivo, e falou, ele estava em cima do caminhão de bombeiros, recolhendo as urnas da votação, que ia para o estádio do Pacaembu para serem apuradas. Porém, fizeram ele descer do caminhão de bombeiro e foram guardar as urnas no cartório de registro civil, que era o reduto dos contrários, que era o pessoal dos contrários. Até nós citamos o nome dele, né, que era o pessoal do cartório de Osasco, justamente para valorizar a nossa luta depois. Como eles fizeram a transformação dos votos da noite para o dia, a gente não pode, né, duvidar de que houve uma malversação. E aí nós tivemos que esperar mais 5 anos para dar-lhes o troco e fazer então depois, né, a conquista que Osasco viesse. Aí em 19 de fevereiro de 62... 19 de fevereiro de... Não, aí teve outra eleição. 5 anos depois foi marcado para 21 de dezembro de 58, foi marcada a segunda eleição. Aí já o povo da Ordem dos Emancipadores, da SADO, que ainda não chamava a Ordem dos Emancipadores, da SADO, mais organizado, nós da população, o pessoal todo se envolvendo, foi marcado essa segunda eleição. Aí nós fomos já preparados, trabalhamos nos bairros, trabalhamos dentro das fábricas, doutrinando o pessoal, ensinando as vantagens de ser município. E aí nós conseguimos a maioria e foi eleito. 21 de dezembro foi eleito a maioria, o sim. 31 de dezembro, a Assembleia Legislativa de São Paulo proclamou a nossa emancipação. Aí começou a briga, porque aí o prefeito de São Paulo quis nos trazer aquela desonra que eles fizeram na primeira, que eles malversaram a eleição. E aí foi uma demanda, uma liminar contra a outra, e as providências, e nosso povo lutando, mas havia determinação, as mulheres participavam, os jovens, os pais se organizavam, e nós íamos à Assembleia Legislativa fazendo reivindicações, íamos a todos os pontos. Até que começamos a conseguir alguma conquista e perguntar. Mas toda a documentação que a gente ia procurar para encaminhar o processo estava dentro de São Paulo. Quando você ia numa repartição, dificultavam para nós. Então você tinha que aventurar, achar outras interferências para poder conseguir essa documentação e entrar com a nova eleição. O Tribunal Regional Eleitoral marcasse a eleição. E fato que foi marcado. Foi marcado para o dia 7 de janeiro de 1962. Porém, às 6 horas da tarde do dia 6 de janeiro de 62, o repórter Esso, porta-voz radiofônico dos postos e revendedores, Esso, era como abriu o jornal, falou, cancelada novamente a eleição de amanhã de Osasco. Aí a cidade virou um horror. Todo mundo chorando, todo mundo gritando, todo mundo se reunindo no Lago de Osasco, no Clube Floresta e nos outros pontos, Clube Atlético e nos bairros, e virou. Decretaram um luto oficial. O doutor Reinaldo foi numa loja junto com outros emancipadores, compraram um pano, tecido preto, fizeram uma bandeira, colocaram um bambu no Lago de Osasco, era o luto.
construíram um caixão de defunto também pintado de preto, que era o enterro do TRE, organizaram uma caravana para o Vale do Engabaú no dia seguinte, foi mais de 100 veículos, tinha caminhões, tinha carro, tinha até retroescavadeira, atravancaram em Engabaú, a polícia veio, puxou, levou, o pessoal foi dando volta, foram na 7 de abril, em São Paulo, onde fizeram um pronunciamento de frente aos Diários Associados, que era o principal jornal, né, informativo. E ali falou uma porção de políticos, falou também o Dr. Reinaldo. O Dr. Reinaldo foi indiciado também por aquilo que se tratava de agitação, mas era um propósito justo. Mas aquela opinião pública dispersou para o Brasil todo. E aí ainda persistia, não faziam nada, decidiram que fazer uma pira no Largo de Osasco. Construir uma pira em cima de uma mureta e acender ali a tocha com o fogo da pátria trazido do Museu Ipiranga. E aí organizasse outra caravana e foi todo mundo para o Museu Ipiranga para trazer a tocha acesa. Chegando lá, os policiais estavam ao lado e não deixavam acender. Mas alguém teve ideia, junta todo mundo, começaram a cantar o hino nacional. Os policiais se perfilaram, 3. Fazer justiça, André Bogazian, Nelson Marques de Rezende e o dentista José Marques de Rezende e Nelson Soares, o dono da Vanguarda, do jornal Vanguarda. Foram lá por trás e acenderam a tocha e correram para o caminhão. Correram para o caminhão. Assim que tinha terminado de cantar o hino nacional, o pessoal corria todo mundo, aquela correntinha, e acendemos o fogo aqui. Bem, eu sei que a nossa história aqui é grande, o nosso tempo realmente é curto para a gente poder fazer explanação de toda essa luta aí de Osasco, 62 anos aí de emancipação, mas eu deixar aqui para o nosso convidado fazer as suas considerações finais, Setter. Consideração final, teve um outro episódiozinho que é marcante no Brasil, é que também por esse movimento e no sentido de chamar a atenção do coisa, havia uma eleição para deputado também. E o povo aqui de Osasco, eu tenho a matéria ali escrita, saiu na revista naquele tempo lá, na revista Manchete. Criaram a cédula do Cacareco, distribuíram 100 mil cédulas do Cacareco, que era um hipopótamo, em São Paulo. Os bairros de São Paulo aceitaram e o Cacareco foi o candidato mais votado naquela época. E está ali, isso está publicado na revista O Cruzeiro. Eu tenho a matéria ali na minha pasta para mostrar. Eu agradeço a presença desse grande amigo, Setter, um lutador, ele, todo esse pessoal da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Mais uma vez agradecendo a você e leve o nosso abraço a toda a Ordem e obrigado por tudo que vocês fizeram pela luta emancipacionista aí da nossa cidade. O programa Debate Urbano termina por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, obrigado.